Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Pedro Alexandre falando do Bitcoin Trader Club. Estamos eu e o professor Cauã, nosso analista gráfico, o nosso mestre aí de análise gráfica e day trader e etc. Sejam todos bem-vindos. E para a gente dar continuidade à aula passada, né? A gente falou do antes do Bitcoin e hoje a gente vai dar uma pincelada e falar desse ativo tão poderoso, tão libertador e tão escasso. E o primeiro ativo da história que, de fato, a gente tem a propriedade dele, né? E isso traz um poder imensurável, porque a sociedade nunca teve uma ferramenta tão poderosa para se proteger de tudo que o sistema tradicional extrai da gente, né? Principalmente o fruto do nosso trabalho. A gente trabalha para ser remunerado, para pagar nossas contas e qualidade de vida. E você investindo o resultado desse seu trabalho em Bitcoin, vocês vão ver que isso vai fazer vocês ganharem tempo. Vocês estão comprando tempo, na verdade, porque com a visão de médio e longo prazo, ele só tende a se valorizar. E com isso você poderá se aposentar mais cedo. Então, hoje a gente vai dar continuidade, vou mostrar um pouquinho dessa ferramenta e depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Eu vou botar aqui para compartilhar minha tela. Pronto. Então, a gente hoje vai falar sobre Satoshi Nakamoto, Bitcoin, blockchain, mineração, halving e os ciclos do Bitcoin, né? Então, qual é a história do Bitcoin? Como é que ele surgiu? Costumo dizer que o Bitcoin não foi inventado, ele foi descoberto. Tiveram que acontecer todos esses acontecimentos aqui, gente, para culminar na, na criação do Bitcoin, né? Então, ele juntou todo esse conhecimento aqui, ele conseguiu agregar todas as boas partes de cada processo desse e agregar tudo junto numa coisa só, que é a tecnologia da blockchain. Ela é revolucionária, né? Então, quem é que inventou isso, né? Alguns dizem até que foi uma inteligência artificial que veio do futuro, criou o Bitcoin e deu de presente para a gente. Alguns dizem também que foi Nick Szabo, que ele participou muito na era pré-Bitcoin, né? É um grande criptográfico, ele é muito especialista em criptografia. E uma curiosidade é que hoje, tanto ele quanto a esposa, eles estão em criogenia. Eles tiveram morte cerebral e estão congelados, aguardando a tecnologia atingir um nível que possa mudar a consciência para uma máquina, na verdade, né? E muita gente acredita que ele é o Satoshi Nakamoto e que quando chegar nessa fase dele voltar, ele vai mexer na carteira dele, enfim. São só especulações. E é o Satoshi, o mistério do Satoshi, né? Que originou o Bitcoin. Esse rapaz aqui, ele é um cidadão que existe, o nome dele é Satoshi Nakamoto, inclusive, só que pelo fato da coincidência do nome, isso trouxe muito transtorno na vida desse cidadão, tanto é que ele teve que ir para a mídia para dizer que ele não é o Satoshi Nakamoto, etc. Engraçado que também tem um rapaz que diz que é o Satoshi Nakamoto e que processa pessoas por isso. Eu não esqueci o nome dele agora, mas a gente tem de tudo aqui no mercado cripto já. O fato é que ninguém sabe quem é Satoshi, se foi um ser humano, se foi um grupo de pessoas. Tem aqui o memezinho daquele ser humano que tem o mesmo nome, né? E a fortuna de Satoshi Nakamoto, ele deixou para a nossa comunidade cripto o presente de 1.100.000 bitcoins, né? E a fortuna de Satoshi Nakamoto já ultrapassa os 100 bilhões de dólares e o coloca entre os 15 mais ricos do mundo. Isso em abril de 2025.
E como é que foi isso aí? A primeira vez que o Satoshi ele se comunicou no fórum, tem aqui a data disso, e é considerada a primeira mensagem de Satoshi Nakamoto. Abre aspas. Eu estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico que é totalmente ponto a ponto e que não depende de um terceiro de confiança. Essa frase aparentemente simples, gente, é uma coisa revolucionária que quebra paradigmas que nunca existiu na nossa sociedade moderna. A gente poder trocar dinheiro sem ter um banco, sem ter uma corretora, sem ter um Estado regulamentando isso. Tá? Essa frase surgiu em 31 de outubro de 2008, né? E está marcada para sempre no mundo cripto. Está aqui o white paper do Bitcoin, né? Bitcoin P2P e Cash Paper. Está aqui a primeira vez que ele falou disso. Está aqui a frase famosa, está tudo documentado. Aqui é o famoso white paper mesmo, onde ele mostra, tintim por tintim, toda a tecnologia por trás. Aconselho todo mundo a ler. E aí a gente vai entrar na introdução aos mundos dos criptoativos, né? Porque a gente vai encarar o dinheiro agora como software. E como é que ele pode ser encarado como dinheiro? Primeiro, a tecnologia ela impede o gasto duplo. Pela primeira vez na história, a gente consegue evitar uma coisa digital ser copiada, ser criada outra do nada, seria o gasto duplo, né? Ela também funciona como meio de troca, como unidade de conta e como reserva de valor. Você pode até dizer que hoje ele não funciona como unidade de conta. Realmente, a gente não contabiliza as coisas por Bitcoin, né? Mas como meio de troca e como reserva de valor, ele funciona muito bem. E assim como o dinheiro fiat que a gente tem, ele por si só ele também não é uma reserva de valor, né? Como eu mostrei na aula passada, ele se desvaloriza com o tempo. Então não tem nada hoje que junte todos esses ideais aqui. O Bitcoin é um meio de troca, uma reserva de valor e talvez no futuro ele seja uma unidade de conta, mas hoje a gente ainda não pode contar com isso. E o bloco Gênesis, gente. Esse bloco Gênesis foi o primeiro bloco que foi minerado pelo próprio Satoshi Nakamoto. E ele tem uma curiosidade muito interessante. Ele tem uma mensagem gravada nele, na capa do jornal Times, de 3 de janeiro de 2009. Então, ele lançou a primeira ideia em 2008, em outubro, mas só em 2009 é que foi realmente lançado a blockchain com o bloco Gênesis. E tem essa mensagem aqui muito interessante, que é o chanceler está à beira de um segundo resgate para os bancos. Mais uma vez, o Estado tendo que socorrer os bancos pelo próprio sistema ele mesmo causa, porque é um sistema frágil, né, que causa sempre, de 4 em 4 anos, uma crise. Então, o bloco Gênesis, ele se remete ao subprime americano, com aquela superalavancagem, que uma queda naquela época de 8% quebraria o sistema inteiro. 3 grandes bancos tiveram que quebrar para poder salvar o sistema, né? O Satoshi, ele cria um sistema alternativo descentralizado que devolve poder para as pessoas e está retratada essa mensagem aqui, muito interessante, né? E aqui, o maior problema do digital, como é que se evita o gasto duplo, né? Como é que eu posso evitar que uma coisa digital eu não consiga fazer o Ctrl+C e Ctrl+V? Tudo isso através da blockchain, gente. É uma tecnologia que é uma cadeia de blocos conectados, onde o próximo bloco depende do anterior. Pense como um imenso livro-razão, onde cada página estão descritas transações. E essa página ela é adicionada no livro a cada 10 minutos tem uma página nova. Qualquer pessoa pode ler essa blockchain e ele incentiva quem joga limpo. Então, como é que funciona essa tecnologia? Um usuário registra a transação na blockchain, essa, essa operação é enviada para uma rede de computadores que a gente chama de nós. Cada nó valida a transação e esse bloco, quando ele é validado, ele é adicionado na cadeia de blocos já existente. Aqui um exemplo.
Pedro enviou um Bitcoin para Mariana. Isso aqui vai entrar como um bloco que vai gerar um hash. Esse hash é um hash único. Qualquer coisa que você altere aqui, botar uma vírgula, um ponto, mudar a pessoa, esse hash também vai alterar. E o que é que acontece? A página 2 necessariamente, ela precisa desse hashzinho aqui para poder escrever a página 2. Então, vai vir um hash anterior, vai se criar um novo hash e assim sucessivamente. Então, por que é que eu digo que ela incentiva quem joga limpo? Porque para você modificar qualquer informação que já foi printada na blockchain, que já foi validada, você teria que reescrever todos os blocos anteriores. Porque, como eu disse, se você alterar um nome aqui, vai alterar o hash, e, consequentemente, você tem que alterar os hashes anteriores. E o detalhe, você só teria 10 minutos, em média, para fazer isso. E levando em consideração que hoje a blockchain tem 1 milhão de blocos, mais ou menos, você teria que reescrever 1 milhão de blocos em menos de 10 minutos. Isso demandaria uma força computacional absurda. Não é Então, impossível. financeiramente, não seria viável você jogar contra esse sistema. Por isso que eu digo que ela incentiva quem joga limpo. Então, está aqui uma coisa visual, né, que o bloco ele vai gerar um timestamp, que vai gerar um hash, e assim sucessivamente. Aqui é a visão da blockchain, que a gente vê no site da Mempool. Esses blocos em azul já são blocos que já foram minerados. Essas são as empresas que mineraram os blocos. E cada bloco minerado você ganha uma recompensa. E essa recompensa a gente chama de mineração. E essa recompensa é em Bitcoin. Então, essa empresa aqui descobriu esse bloco há 5 minutos atrás, onde continha 3 mil e poucas transações. Todas essas transações a gente vê aqui dentro. Esses quadradinhos aqui correspondem às transações desse bloco aqui que está sendo minerado. Vai sair, teoricamente, em mais ou menos 9 minutos. Então, a blockchain, ela sempre tenta manter a média de 10 minutos por bloco, e a cada tempo ela vai se atualizando na força computacional, né? Aqui tem uma visão mais de perto da blockchain. Aqui é um bloco que eu selecionei. Aqui a transação foi confirmada, a quantia, a taxa que ela pagou, o tamanho e etc. Então, a blockchain ela é muito transparente e qualquer um consegue entrar e ver todas as transações. Tá aqui o bloco, tá aqui o hash, a data e o horário, tudinho. Você consegue, inclusive, ver as transações. Cada setinha dessa é uma transação que você consegue ver os valores, você consegue ver tudo. Tá aqui todos os endereços que participaram da transação, ainda tem mais 112, e esse movimentação foi toda para esse outro endereço aqui. Ele consolidou todos esses trocados, é como se você pegasse todas as suas moedinhas e trocasse por uma nota de 100. E está aqui outra ferramenta que a gente consegue ver tudo que tem na blockchain. Aqui tem o Vitalik Buterin, que é o rapaz por trás da rede Ethereum, né, da blockchain Ethereum. A gente vê a fortuna que ele tem aqui na blockchain, quanto ele tem de Ethereum, todos os outros tokens que ele tem. A gente vê tudo que ele já se relacionou na blockchain. A gente consegue ver também, inclusive, as empresas. Essa aqui é a Tether. Ela é apenas uma empresa que faz uma stablecoin chamada Tether, que é pareada com dólar. E você vê aqui todo o dinheiro que ela tem 94 mil bitcoins, tem quase 8 bilhões só em bitcoins. Então a gente consegue ver tudo, a gente não precisa confiar em ninguém. Aqui todas as transações que a Tether faz. E a blockchain, por tudo isso, ela traz transparências para as transações, né? As redes de dados são utilizadas para registrar negócios de ativos digitais com validação entre os usuários. Então, ela é totalmente descentralizada, ela é segura e o controle das informações são abertos aos usuários que têm acesso à cadeia da blockchain. Você consegue ver tudo, né? E por tudo isso, as fraudes em criptomoedas são menos de 1% das transações, porque quem joga sujo não quer que sua transação fique lá registrada, né? O ilícito ele vai procurar outros meios que não sejam tão transparentes, principalmente dinheiro em cash, né? Bota em um apartamento 50 milhões de reais numa mala.
Então, se a economia fosse baseada em blockchain, a gente não teria casos como o das lojas americanas, por exemplo, né? Foi um dos maiores episódios de fraude fiscal do Brasil. Foi uma fraude de quase 22 bilhões de reais, onde você tinha os relatórios fraudulentos. E como é que é hoje é feito, gente? Se você quiser investir na bolsa, você vai botar seu dinheiro em empresas e você vai ter que ver a saúde dessa empresa. Então você entra no site de relacionamento de cada empresa e você vai ver lá os balancetes delas. E você vai ver quanto dinheiro ela tem em caixa, se tem alavancagem, se tem dívida e etc. Só que esses dados são criados pela própria empresa. Então, vê que maravilha. Uma marca como Lojas Americanas, fraudando seus próprios relatórios, incentivando novos sócios a botarem dinheiro lá dentro. E se fosse em blockchain, a gente conseguiria ver, de fato, se o dinheiro está lá ou não. Então, seria impossível uma fraude dessa no sistema de blockchain. E quando as empresas começarem a adotar isso como norma, isso vai ser a teoria dos jogos, né? Todas as outras vão ter que aderir, porque isso aqui é uma para a empresa que tem seriedade, que tem preocupação com o seu investidor. Então, isso aqui demanda boa fé da empresa. Então, quando isso tiver mais disseminado, com certeza, você, na hora de um desempate, onde você vai botar seu dinheiro, se tiver lojas americanas sem blockchain e outra empresa com blockchain, eu tenho certeza que vocês vão aplicar para uma empresa com blockchain, quando vocês conseguem verificar de fato se o que elas estão falando no relatório é de verdade. E aqui vamos dar mais uma olhadinha mais para dentro do que é o Bitcoin, né? Esse aqui é o Bitcoin nativo, o Bitcoin da rede Bitcoin, que a gente também pode chamar de BTC. Ele é o único ativo totalmente descentralizado, ele não tem dono, ele não tem, a gente não sabe quem criou. Por isso ele é o mais seguro, porque não tem como mexer na regra do jogo. E a gente faz o hold dele, né, que é segurar. E também é conhecido como HODL, que foi um rapaz que escreveu errado e esse nome pegou e você vê muito meme com essa linguagem. Agora, ele não tem o DeFi. O DeFi são as finanças descentralizadas, onde a gente consegue rentabilizar os nossos criptoativos. Estão dizendo que a rede Bitcoin um dia vai ter DeFi, mas enquanto não tiver DeFi aqui, a gente tem que usar outras blockchains. E quais são as características do Bitcoin? Ele é o ativo mais escasso da história, só vão existir 21 milhões de O unidades. microfone ficou meio ruim, Pedrão. Ficou meio chato. Agora, tá melhor agora? Não, ainda tá chato. Alô? Ah, vai, segue o baile. Pronto, ele não é passivo de ninguém, gente, porque... Ah, ainda tá chato, Pedrão. Né? Então deixa eu trocar aqui. E agora, tá melhor? Ah, agora melhorou. Para a Pronto. bateria? Acho que foi a bateria. Eu tinha carregado ele antes, mas enfim. Pronto, gente, como eu estava falando, ele não é passivo de ninguém, né? Porque no sistema tradicional o dinheiro ele é feito por dívidas. Então, quando o Estado emite dinheiro, ele na verdade está tendo uma dívida. E o Bitcoin, pelo processo de mineração, ele não é um passivo. Na verdade, ele é um ativo. Ele é totalmente seguro, como eu já falei, não tem um dono para mudar nas regras. Você tem a sua custódia e a propriedade de fato. O sistema de blockchain, você tem as suas chaves privadas e públicas, onde você tem, de fato, a propriedade desse ativo. É um ativo global, aceito no mundo todo, ele é fracionário. Você não precisa comprar uma unidade de Bitcoin. Você pode comprar frações dele, que a gente chama de satoshis, em homenagem ao criador. Então, o Bitcoin, ele se divide em até 100 milhões de satoshis. Então, 100 milhões de satoshis equivale a um Bitcoin. E, provavelmente, no futuro muito próximo, como o Bitcoin tende a se valorizar, o Bitcoin vai estar tão caro que a gente provavelmente não vai mais falar de Bitcoin, a gente vai falar só de Satoshi.
E como é que é feita essa mineração, né? Como eu já adiantei, ela é feita através de prova de trabalho, ou proof of work em inglês, uma força computacional mais energia, ela é uma média de 10 minutos por bloco, ela é regulada a cada 2016, dá, e dá mais ou menos uns 15 dias. Por quê? Porque a cada dia vai entrando mais computadores, com chips mais novos, que tem uma força computacional maior, e ela própria vai se regulando, tornando mais difícil ou mais fácil minerar cada bloco para manter essa média de 10 minutos por bloco. E quando você descobre esse bloco, você ganha uma recompensa. Tá aqui a força computacional, que no início quase ninguém investia nisso, né? Então você com seu computadorzinho de casa, você minerava muitos bitcoins no começo. E você vê hoje como está o hash rate, está um absurdo. Então, para você entrar nessa brincadeira aqui, você vai jogar com players muito grandes, que são os mineradores profissionais, que são fazendas de mineração, onde cada CPUzinha dessa aqui custa em média US$ 80.000, e você vê que são várias, isso consome uma energia absurda, além do calor que gera. E você vê aqui um exemplo de uma fazenda só, onde cada maquinazinha dessa custa muito dinheiro. E isso aqui é justamente o lastro do Bitcoin. A força de trabalho envolvida para as empresas minerarem os Bitcoins é absurdo. E como eu já falei, até a própria NVIDIA ela é sustentada por causa disso. Aqui um exemplo, como se fosse realmente minerar ouro, né? Onde os ladrões eles têm que, não são incentivados a jogar contra, eles são incentivados a jogar a favor, e usa-se muita eletricidade. E como é que está distribuído hoje o Bitcoin, né? Faltam menos de 1 milhão a serem minerados até 2140. Até 2028 vai ter sido minerado em torno de 96%. Até 2032, 98%. E até 2040 a gente vai chegar quase no 100%. Aqui está os ETFs, os bitcoins que já foram perdidos, para minerar, empresas mineradoras detêm, o DeFi, você vê que ainda é uma parcela muito pequena, mas isso tende a crescer exponencialmente. As wallets privadas, pessoas como nós, as empresas públicas e os países. Então, cada um está começando a pegar uma parte dessa pizza, né? E como é que é esse negócio de mineração, de recompensa? Como eu já falei, cada empresa que descobre um bloco, ela ganha uma recompensa em bitcoins. E no início, essa recompensa ela era de 50 bitcoins por bloco. Só que a cada 4 anos, em média, a cada 210 mil blocos, ocorre um evento chamado halving, onde essa recompensa cai pela metade. Então, em 2009 para 25, 12, 6, e hoje a gente está em 3,125. E esse fator aqui ele é determinante para o ciclo do Bitcoin. Você vê aqui pré-halving, cada halving está nessa linha pontilhada aqui, então tem o halving 1, halving 2, halving 3 e halving 4, que foi em maio do ano passado. Então, você vê aqui que tem o pré-halving, tem o pós-halving. Pós-halving, como ele fica mais escasso, ele tende a dar uma valorizada. Depois ele dá uma arrefecida, que a gente chama de bear market. Depois tem o halving e a gente volta a crescer. Aí tem o bear market, um período de acumulação, pós-halving, subida. E assim a gente vai se movimentando em ondas, mas você percebe nitidamente que a seta só aponta para cima. Tá aqui uma visão mais detalhada, né? Que é a fase do bull, que é do touro. Aqui é o bear, que é a fase do urso. Aqui é o período de acumulação, aqui mais ou menos os meses, com as percentagens, com tudo. Porque o Bitcoin, os ciclos, eles não são iguais, mas eles rimam, eles tendem a rimar. E que história é essa de touro e de urso, né? Porque no mercado financeiro existem dois times jogando, os times dos touros
aqueles que apostam na subida, porque o touro ele ataca de baixo para cima. E tem o time dos ursos, que são os que estão apostando na queda. Por quê? Porque o urso ele ataca de cima para baixo. Então, sempre é um sistema de duas forças que eles tentam um ganhar do outro. E a gente tem um videozinho aqui didático para mostrar o gráfico do Bitcoin com o tempo, né? Vocês vão ver como ele sempre tende a se valorizar, apesar de ter correções no meio dessas valorizações. Sem problema. O importante é o visual. Uhum. E aqui a gente tem uma frase no mundo cripto que é: o Bitcoin não tem topo porque fiat não tem fundo, né? A cada vez que se imprime dinheiro, o dinheiro desvaloriza e, consequentemente, o Bitcoin vai na contramão disso, né? E, minha gente, a gente tem um fato relevante na história que é considerado o Pizza Bitcoin Day, que é o dia 22 de maio, que foi comemorado a primeira transação de cripto com o mundo real. Porque antes disso, você trocava cripto, Bitcoin, entre os bitcoiners, né? Como se fosse um jogo, digamos assim, interno. E você acumulava bitcoins e trocava um com o outro e não tinha valor no mundo real. Você não conseguia fazer nada no mundo real. Até que teve um cidadão que teve uma brilhante ideia. O rapaz, se não me engano, mora na Califórnia. Ele botou num fórum de internet que aceitava trocar 50 mil bitcoins, 10 mil bitcoins por, por duas pizzas. E, na verdade, essas pizzas davam em torno de US$ 41, se eu não me engano. 4 dias depois, um rapaz lá no Reino Unido, ele aceitou a proposta, ligou para essa pizzaria Papadez e mandou entregar as duas pizzas na casa do rapaz, e o rapaz enviou para ele 10 mil bitcoins em 22 de maio de 2010. Atualmente, essa pizza valeria mais de R$ 1 bilhão, para você ver o poder do Bitcoin se valorizar. Antes disso, gente, era muito fácil você ter 1.000, 10 mil, 50 mil bitcoins. Não era nada do outro mundo. E a partir desse fato, onde você conseguiu trocar um ativo digital por uma coisa no mundo real, foi onde começou-se a valorar quanto valeria cada bitcoin. E a partir de então, ele só se valorizou. E a pergunta é: ainda dá tempo de comprar? Ou só quem comprou lá em 2012, 14, 17 e ganhou dinheiro? A gente tem aqui o exemplo do maior investidor da história, que se chama Warren Buffett. Ele tem uma média de retorno por ano dos incríveis 20%. Isso aqui no mercado tradicional é encarado como uma cifra maravilhosa. Ele tem uma frase que diz: se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E quais são as marcas dele? Eu gosto de sempre frisar isso. 20% anual corresponde a 1,5% mensal e 0,05% no diário. E a gente no DeFi, a gente consegue tirar 1,5% que ele faz no mensal em questão de 2, 3 dias. Então a gente consegue mais de 10% no mensal e mais de 100% no anual, batendo ele mais de 5 vezes, sem grandes esforços. E com E a gente segurança, né? vê como
e com segurança da autocustódia. E você vê como as frases ficam velhas com o tempo, né? Você vê aqui o CEO da JP Morgan, quando ele falava que Bitcoin era uma fraude em 2017, ele hoje já faz as transações com tesouro tokenizados em blockchain, já em maio de 25. Então as frases vão ficando velhas e bem feias. A gente vê aqui o rapaz do Bradesco dizendo que o mercado de criptomoedas será muito pequeno e não temos plano de lançar plataforma própria de negociação. Detalhe que o Bradesco falou isso em 23 de agosto de 22. 5 meses depois, em 23 de janeiro de 23, o Bradesco abraça o mercado cripto, tokeniza células de crédito bancário de 10 bilhões. O Itaú também, que já botou gente para fora da sua plataforma para trabalhar com criptoativos, agora ele mesmo ensina sobre. A gente tem um rapaz aqui muito famoso, que é o Michael Saylor, como eu chamo ele de Michel Marinheiro. Ele é dono de uma empresa que está no S&P 500, é uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele tem uma estratégia de vender as ações da empresa dele e com o dinheiro ele compra Bitcoin. Ele compra de bilhão, gente. Ele compra de uma porrada só 27 mil unidades, ele gasta 7 bilhões e cada compra dele é um absurdo. E você vê aqui, ó, quando ele iniciou essa estratégia, quanto valia uma ação dele, valia 13 dólares da empresa dele. Em pouco mais de 800 dias, ele conseguiu uma valorização de mais de 3.000%, só porque ele começou a estratégia de acumulação de Bitcoin na empresa. E essa estratégia já foi copiada por diversas, inclusive aqui no Brasil, a mais recente foi a Melius. A gente tem uma empresa chamada BlackRock, que é o maior detentor de ativos do mundo, tem mais de 10 trilhões de dólares, falando que o Bitcoin é uma proteção de portfólio. Confirmou o novo paper que o Bitcoin atua como hedge. Hedge significa segurança contra os riscos fiscais, monetários e geopolíticos. Tem um relatório deles, inclusive, Bitcoin, a Unique Diversifier. Desculpa aí o meu francês. A gestora recomenda considerar o Bitcoin como um ativo de proteção em portfólios tradicionais. E aqui, gente, é o número de transações nas blockchains, que no começo de 2020 era um número muito pequeno, poucas pessoas sabiam mexer nisso. E de lá para cá, a gente teve um crescimento de quase 5.000% no uso de blockchains. E agora até os países estão comprando, né? Você vê Estados Unidos, que é o maior deles, China, Reino Unido, enfim, vários países estão comprando e como a demanda já está posta, a oferta já está posta, só vão existir 21 milhões de unidades. E a demanda ela só aumenta. Então não precisa ser nenhum economista para entender o quão forte é esse poder em médio e longo prazo. Hoje já tem país que tem a moeda local de Bitcoin, que é El Salvador. Inclusive, esse rapaz aqui, ele conseguiu zerar a criminalidade no país dele, com uma política realmente de limpeza, e não só de blá, blá, blá. Então, lá ele conseguiu um feito inédito, inclusive usando o Bitcoin como moeda. O país ele tem um plano de comprar um Bitcoin por dia. Então, todo dia o país dele vai lá e compra um Bitcoin, independente do preço. Hoje você já vê político fazendo campanha da cadeira mais importante dessa época, que é a cadeira dos Estados Unidos, onde os caras já estão fazendo merchan para ter votos. E o grande frase, né? Nunca venda seu Bitcoin, o hold que a gente chama, né? Você vê a Rússia com todas aquelas sanções, onde ela foi proibida de negociar em dólar, ela foi para o Bitcoin, cara. O Bitcoin não tem dono. Então, quem é que pode banir o Bitcoin? Ninguém. É o Vladimir Putin sabe disso. E a gente vê que os volumes das stablecoins, que stablecoins são moedas pareadas ao dólar, né, são dólares digitais. Então, no ano de 2024, os volumes das stablecoins já superavam o de Visa e Mastercard juntos. E no mundo, gente, que se você sai no meio da rua e fala de stablecoin, de blockchain, de Bitcoin, ninguém sabe. Imagine quando o povo souber.
A Receita Federal já está adotando a blockchain e aposenta o sistema antigo de acesso a dados. Você já está vendo blockchain e criptomoedas já em programas de domingo, com o Luciano Huck falando. Então, isso devagarzinho vai ficar na boca do povo. Está aqui mais uma vez o HODL, apenas segure, não chore, não seja mão de alface, o sardinha. E vamos fazer aqui uma avaliação entre a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira e o Bitcoin, né? A gente vai fazer uma análise aqui, onde é que o seu dinheiro trabalha mais, né? Então, na Bolsa Brasileira, como ela tem horário, né, ela fecha, ela tem um horáriozinho, não funciona em feriado, final de semana e tal. Normalmente, a Bolsa Brasileira só tem 250 dias úteis. E se você transformar em horas seguidas, na verdade, ela só trabalha 73 dias no ano. Já a Bolsa Americana, ela trabalha 68 dias. E o Bitcoin, gente, ele funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano. Só por esse fato aqui, você já está 400% à frente da Bolsa Brasileira e mais de 400% à frente da Bolsa Americana. Então, o Bitcoin, só por isso você já vê como você tem muito mais oportunidades de fazer o seu dinheiro render mais. E vamos ver agora os números, que aqui é que a coisa fica mais violenta. Aqui que a gente define os meninos dos grandes, né? A gente vai fazer uma avaliação entre o Bitcoin, o S&P 500 e o Ibovespa. O Ibovespa se valorizou nos últimos 10 anos, os incríveis 102%. O VT e o SPY eles representam a Bolsa Americana, são dois ETFs, 200%, 100%, e o Bitcoin, minha gente, 35.800%. A gente vê aqui no gráfico, aqui é o Bitcoin, aqui esses três são da Bolsa Americana, e aqui embaixo o nosso Ibovespa. Então você vai botar dinheiro aqui, aqui, ou você vai botar dinheiro aqui? Eu boto o meu aqui. E aqui eu pedi para o ChatGPT criar essa imagem, onde a Bolsa Brasileira seria representada por esse macaquinho, sem mais nada. A Bolsa Americana pelo touro, mas com um patinete, e o Bitcoin como um foguete, né? Então, desde 2011, o crescimento acumulado do Bitcoin ultrapassou, sem nem falar esse número aqui, tão grande, superando em muito o crescimento acumulado de 500% da Nasdaq e 280% dos índices de ações dos Estados Unidos. Considerando os retornos, a taxa de retorno do Bitcoin é de 230%, 10 vezes maior do que a segunda classe de ativos com melhor desempenho. Então, aqui mostra a diferença, que é você apostar num ativo forte. E essa frase aqui, eu cunhei ela, que o Bitcoin não é só uma tecnologia, mas uma ideia, né? Ele é a coisa mais disruptiva após a internet, é o único ativo totalmente descentralizado, sem dono. A propriedade de fato e de direito é sua, pela primeira vez na história. Ele é seguro, confiável e auditado, estimula quem joga dentro das regras. Ele é fracionável, global, sem fronteiras, sem intermediários. Funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você tem acesso a investimentos que antes só investidor profissional ou investidor qualificado, entenda-se rico, teriam direito. Investidor profissional, gente, o nome já está dizendo, são pessoas que estudaram para isso, fazem provas para ter as certificações, e essas pessoas têm acesso a investimentos que pessoas normais não têm. Ou então, se você for rico, tiver mais de 1 milhão investido na Bolsa de Valores, você também tem acesso a esse tipo de investimento. Se você não for nenhum desses aqui, você vai pegar investimentos muito menos rentáveis. É uma forma de se proteger da fragilidade e instabilidade do sistema financeiro tradicional, onde tudo é lento, moroso e burocrático, além de extremamente caro. Redistribui o poder financeiro, devolvendo-o para a população. Então, tudo isso aqui mostra o poder dessa ferramenta, que é transformadora e libertadora. E aqui a gente encerra a apresentação.
E eu vou voltar aqui para a nossa sala. É. Então, Pedrão, E dá o aí, meu, Sérgio? dá o meu bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está consumindo o nosso conteúdo, né? O Pedrão começou na semana passada com a primeira parte falando sobre Bitcoin, criptomoeda, blockchain. Hoje ele está dando continuidade nisso. Meu nome é Cauã, eu faço a parte de análises gráficas, faço day trade, swing trade e me juntei junto com o Pedrão e mais uma turma de criptoloucos e estamos aí tentando botar em prática um projeto novo, né? Que é o quê? Trazer o conhecimento, a educação financeira para as pessoas que a gente sabe que falta. Não sei como é que foi que o Pedrão se entrou nessa imersão no mercado, mas eu entrei nessa imersão muito tarde. Eu tive acesso, tive conhecimento de Bitcoin e criptomoedas, criptoativos há muito tempo. Eu fui ter contato com Bitcoin em 2009 e procrastinei demais, perdi muitas oportunidades. Hoje estou aqui correndo atrás. Como eu estou correndo atrás, acho que corro mais atrás que o Pedrão, eu fui para a parte mais arriscada, que dá mais rentabilidade, porém é muito arriscado. Já perdi grana, ganhei grana, e aí eu conheci o Pedrão e o Marcelão, né? E eles me trouxeram o conhecimento e a explosão de conhecimento do que é o hold, né? Hoje eu já mudei até minha filosofia quanto ao mercado cripto. Eu, se uma pessoa me procura e diz assim, que me ensina a fazer trade, eu já não sou um cara que ensina o cara a fazer trade de cara. Antes eu ensinava, mas hoje eu já digo, cara, não, vamos fazer o seguinte, tu vai começar a fazer um holdzinho, tu vai começar a ter um capital, tu vai começar a entender um pouquinho de DeFi, para depois que tu entrar para dentro desse mercado, conhecer como é que funciona, quais são as nuances, o que que é um gráfico, né? Depois que tu te habituar nesse mundo, eu posso entrar na imersão do que é um day trade, um swing trade. Dá para começar? Dá, mas é prejudicial. É bem prejudicial se o cara entrar amador, vai tomar loss. E Pedrão, que tu tava falando aí dessa parte da histórica, né, do Bitcoin, cara, é absurdo, né? Eu acho absurdo a gente ver o quanto foi negligenciado ao povo que tivesse conhecimento de investimento financeiro. Eu acho que o Bitcoin acabou trazendo isso com uma leveza. Claro, no meu caso, por exemplo, eu procrastinei, teve muita gente que procrastinou e acabou demorando a abrir a mente. Mas isso trouxe uma facilidade. Onde que se imaginava que ia começar a fazer operações no mercado financeiro com R$ 10, entende? Isso. E o Bitcoin trouxe isso. Antes não. Para tu quer comprar ações, tu tem que comprar lote, né? Você tem que comprar um lote de ações de uma Petrobras, de um Você pode Correio, comprar fracionado também, mas é muito lento, cara. É feito enviar uma carta de antigamente. Para tu comprar uma ação. Pronto, se tu quiser comprar agora, já está no domingo, você não compra. Sim, Como eu mostrei aí, você tem horário. Amanhã só amanhã de 10, papai. Se você quiser investir seu dinheiro, é só amanhã de 10 horas. E entende? tem que esperar um dia útil para validar e para resgatar, mais não sei quanto. E Tem tu um tava D, dois falando, D, três D. tu tava falando ali dos teus aportes, né? E tu disse que o Howard Buffer ali, ele faz em 1,5% Por mês, por semana, por mês, né? Cara, por tá mês. louco. Isso daí eu faço em 2 cliques, em 10 segundos. Então, É, as cifras são muito maiores e eu acho que por isso que assusta o povo, sabe? Porque como eu mostrei, você só tem, as pessoas normais, só tem acesso a um determinado tipo de ativo. E esses ativos, eles têm um retorno de 20% ou menos por ano, cara. Aí quando você vê um pirraia de 18 anos fazendo 10% ao mês, sem muito.
sem muita coisa, você assusta. Se você não entender da tecnologia, se você não entender o valor que isso tem por trás, você vai pensar que isso é pirâmide, que isso não pode, que isso é coisa de gente criminosa. E começa esses paradigmas que eu mostrei muito bem aí, que não tem nada disso, né? Criminoso não quer estar no sistema que é transparente, né? E você pode formar mercado, gente, que formar mercado hoje é uma das profissões mais rentáveis do mundo, e a Web3 ela proporciona isso para a gente. Imagina a Web3 como um shopping center mundial, ele é aberto o ano todo, e você pode chegar lá e montar uma lojinha onde você vai transacionar ativos digitais, criptoativos, e você vai ser remunerado em dólar para fazer isso. E você não precisa de sócio, você não precisa de investimento inicial, você não precisa montar loja, contratar gente, pagar funcionário, pagar imposto, entendeu? Então, isso proporciona para a gente liberdade financeira, liberdade geopolítica, porque você pode viver onde você quiser, é só você Geográfica, né? ter É uma liberdade é, geográfica. geográfico. O Você cara tem um tem. aporte legal aí, uma condição financeira já investida com sabedoria. Tu faz, como tu falou aí, tu faz 1,5%, 1,5% ao mês com segurança. Imagina que se tu tem aí 1 milhão, o que que é 1,5% ao mês, né? É a 150 condição, mil. é a condição que tu tem de Aliás, poder dizer 10 assim, quinhentos. ó, vou passar uma semana em uma praia no litoral, depois eu vou ir pra É, serra. Se tu tem filho, dificulta um pouco, mas se tu é solteiro ou só casado, não tem, a família não tem filho, já facilita. Então é aquilo, teu computador, hoje em dia tá Starlink, vai que tu vai para algum lugar que não pegue muito sinal, né? teu E computador, tua hard wallet, velho, e internet, você faz tudo. tu vai Eu para qualquer posso lugar. fazer transações da beira da praia, cara. Lá na beira da praia, estou operando o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito Hum. que eu quiser. Se eu quiser É, fechar, abrir, montar qualquer coisa, sem pedir para ninguém, gente. É só. E você antes pode dessa, depositar qualquer quantia, tá? De $1 a US$ 100.000 a US$ 1 milhão. antes dessas novidades aí, eu podia não, eu estava operando 24 horas por dia, né? Alerta de preço no mercado, celular do lado da cuca, chegava, me acordava de madrugada. Ó, Lanterna bateu, pipocando, né? bateu. Abriu uma operação e ia dormir de novo. É, agora parece que o sal grosso vai atingir o nosso churrasco aí. Mas E a gente essa tem que se adaptar. possibilidade, isso muda até o jeito como você vê o seu próprio dinheiro. Porque como você tem um jeito fácil de fazer o seu dinheiro trabalhar para você, aí você pensa, pô, será que eu preciso realmente comprar isso aqui? Porque eu poderia com isso aqui comprar tantos satoshis, botar no DeFi e ficar rendendo taxa para Então, mim. A B3 então, já começa Pedrão, a pensar nisso. sabe que quando eu descobri o Bitcoin, eu migrei direto pro trade, né? Então comecei tomando pedrada. Mas depois que eu comecei a ter consistência no trade, estudei bastante, comecei a entender as nuances dos gráficos, das time frame, a questão geopolítica também que influenciava, onde influenciava, como influenciava. E aí eu comecei a ter consistência, cara, eu senti assim, né, na minha vida que rolou uma mudança muito drástica. Porque eu era o cara que eu ia trabalhar, e aí eu voltava, tava saindo do trabalho e ia, pá, vou passar no mercadinho, vou pegar uma cervejinha para tomar uma cervejinha e ficar batendo papo com a minha esposa. Cara, parou. Começava a vir para casa tomar chimarrão, entendeu? Vamos tomar chimarrão, esquenta a água aí, bota a erva na cuia. Vou tomar um chimarrão porque o dinheiro da cerveja vira Bitcoin. E, cara, para mim foi uma transformação muito grande. Parei de jogar dinheiro fora, né? Porque eu acho que a disciplina, né, começou. Cara, se eu fizer 10% de R$ 100, eu tô fazendo R$ 10. Se eu fizer 10% de 110, já é 11. Então o cara pensa Uhum. assim, ah, é R$ 1, né? Cara, mas de R$ 1 em R$ 1 mudou minha carteira totalmente, entendeu?
É. É aquela coisa, ó, não tem a necessidade, então vou botar em operação esse dinheiro. Para esse dinheiro tá rendendo para mim, nem que seja um pouquinho mais, mas é de pouquinho em pouquinho que eu fui amadurecendo nesse mercado, né? Uhum. É maravilhoso. O mercado da blockchain, do Web3, ele é descentralizado, libertador, com várias oportunidades que a gente, durante essa jornada, a gente vai mostrar para vocês. E tentar juntar mais gente para entrar junto nessa com todos. E a gente junto, a gente fica maior, fica melhor, fica mais unido. E o DeFi por si só ele vai melhorando, porque hoje ainda tem alguns atritos. Assim como a tecnologia do cartão de crédito, por exemplo, até um dia desses aí, quem é mais velho lembra que a gente usava borderô, que era papel carbono, que você passava o seu cartão no papel carbono, onde o lojista tinha que guardar esses papéis carbonos e botar no correio e enviar para a empresa, e essa empresa ia fazer uma auditoria nesses, nesses carbonos para poder lhe pagar. Se tivesse uma rasura, se tivesse um rasgo, era motivo para não pagamento. Então, a tecnologia do cartão de crédito ela foi melhorando. Até hoje, a gente fazer o pagamento pelo celular. Vai lá, e é totalmente seguro e todo mundo usa. Não, O DeFi é a mesma coisa, gente. Requer conhecimento, requer um pouquinho de tempo para você entender como é que funciona. Ele é um pouco atritoso nesse início, mas depois que você entende, ele segue lindamente, cada vez melhor. Assim como o cartão de crédito foi melhorando com o tempo, por causa da demanda, quanto mais pessoas entrarem na blockchain, vocês veem que o crescimento é exponencial, isso vai demandar novos aplicativos cada vez melhores para a gente estar sempre é, se eu, eu, adaptando e se atualizando. eu acho que esse preconceito que rola aí com o cripto, né? Ele é natural. Mas eu acho que ele vem se estendendo demais já. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, a gente teve a pandemia, né? Na pandemia o Pix surgiu na pandemia. E eu não vi uma procrastinação tão grande para aderirem ao Pix. E E o aderiram, Pix já é né? tecnologia blockchain, né? né? Já é uma cópia da Pum, tecnologia. entrou o Pix no sistema e todo mundo deu meio que uma chada, o que que é isso? Mas na hora que fez o primeiro, disse, porra, mas isso é maravilha. Porque, o cara me pagou ali, já tá na minha conta, isso e aquilo. Porém, né, o Pix, a gente já viu aí fraudes envolvendo o Pix, que tiveram, o Banco Central foi hackeado, né, e foi roubado não sei quantos milhões em Pix. Claro, a parte positiva, não foi da conta de ninguém, roubou da instituição lá que vive nos atolando em juros e os cambau 4, né. Então, Uhum. eles que se lascam, foi eles que criaram o mal criado, então agora aguentem o seu BO. E, cara, Já no mundo cripto, né, a gente não tem isso. Pega aí pelo menos a base do nosso mundo cripto, aquele que é descentralizado, aquele que não tem dono, aquele que não tem o CNPJ cadastrado para ele ter a existência dele, que é o Bitcoin, nunca aconteceu isso, entende? E a não, não. transação é tão igual ou uma transação de Pix. Eu te pago agora e em O um minutinho sistema está na tua mão. financeiro, quando o sistema financeiro, Cauã, entender que você pode movimentar 100 bilhões de dólares, a quantia que você quiser, pagando menos de um centavo de dólar, E e de taxa. uma transação praticamente imediata. Então, imagine o poder disso. Hoje, por exemplo, uma empresa que é multinacional, ela tem um braço aqui no Brasil e essa empresa precisa enviar o lucro dela para a empresa sede. Por exemplo, pode ser que fique no Japão. Essa empresa enviar o lucro dela pelo meio tradicional, ela usa o método SWIFT, ela paga em média 7% para utilizar esse serviço e leva em média 5 dias. Então, veja a dificuldade, quase uma semana eu consegui enviar dinheiro para minha própria empresa, o dinheiro que é meu, para minha E própria outra. empresa, só que está em outro país. Né? E você poder Provavelmente. fazer isso no blockchain, pagando menos de um dólar, imediato. E Agora, eu provavelmente eles posso vão te fazer qualquer pedir mil coisa. satisfação sobre esse dinheiro, né? Ah, tu vai ter que Todo mundo quer preencher saber, né? formulário para Dedel.
Então, isso é É, muito poderoso, gente. O mercado, quando entender isso, o jogo vai mudar completamente. é, Completamente. E eu, quem eu, chegar primeiro bebe água mais limpa, né? eu tenho esperança que a adesão venha rápido agora, visto isso daí que vem acontecendo de fiscalização e coisa e tal. Eu acho que na hora que der uma apertada a mais, geral vai começar a sentir doer o próprio calo, né? E vai começar a querer entender o que que é isso. Mas faz parte do jogo. Nem tudo são flores. É, a gente já está a gente está prevenindo há um tempo, mais tempo, e a gente sabe que o sapato está apertando. Mas é isso daí Verdade. então, Pedrão. Mas é, eu acho que por hoje a gente atingiu nosso objetivo mais uma vez. Esperamos vocês no próximo domingo, às 10 horas, nesse mesmo bate-canal. Quem puder se inscreva, compartilha, dá o like, todo esse frufru aí. Na próxima live a gente vai procurar trazer, em vez de trazer um conteúdo didático aí, tem gente que já é do mercado, acho que pode achar cansativo isso, né? Mas acho que a gente está querendo pegar um público novo. Mas na próxima live a gente vai trazer um debate mais P2P, um debate mais É, P2P. mais um podcast, né? Como se fosse É, um mais um podcast. podcast, trazer mais uns outros integrantes aí do grupo para a gente conseguir fazer um debate legal, procurar uns E assuntos vamos polêmicos contar aí da semana. com o nosso líder, né? Que é Marcelo Gomes, Ah, é, o é o nosso nosso líder, analista fundamentalista. ele tá com uns probleminha hoje, mas É, na hoje ele não próxima ele tá pôde, online. mas com certeza na próxima vamos estar todo mundo juntos. Então é isso, pessoal. Beleza? Mais uma vez eu agradeço. Vamos terminando aqui. Boa semana para todos. Um bom domingo a todos e tchau, tchau, é isso daí.